Deus seja louvado. Meu nome é Juarez. Deus pediu para eu contar o meu testemunho aqui no canal para o seu nome ser glorificado. Irmãos, desde pequeno minha vida foi marcada por muita luta. Eu cresci sem pai. Nunca conheci, nunca soube quem era. Minha mãe sempre evitava o assunto. Quando eu perguntava, ela mudava de conversa ou falava que ele era um covarde que abandonou ela grávida. E assim fui crescendo, só com minha mãe, em uma casa muito humilde, num bairro afastado. A gente vivia mais com a ajuda dos vizinhos do que com qualquer outra coisa. E mesmo com toda essa dificuldade, minha mãe nunca foi uma mulher de fé. Ela dizia que era católica, mas, irmãos, nem missa ela frequentava. Era daquelas que só falava que era de religião para ter alguma coisa para falar. Mas na prática, nunca orava, nunca lia a Bíblia, e quando via alguém falando de Deus, já torcia o nariz. Eu cresci ouvindo ela zombar dos crentes. Olha lá os bitolados do terno indo para aquela igrejinha. Vão cantar para a parede, ela falava, rindo na porta de casa, sempre com uma latinha de cerveja na mão. E eu, criança, achava graça também. Não entendia nada, só imitava. Mas Deus já tinha um plano. Lá pelos meus 13 anos, comecei a mudar. Tinha um vizinho do lado, o Daniel, que estudava na mesma escola que eu. A gente acabou caindo na mesma sala e, com o tempo, ficamos amigos. Ele era diferente. Tinha um jeito mais calmo, respeitador, não falava palavrão, não ria das maldades. E eu, sem saber por quê, gostava de estar perto dele. Era como se aquele jeito dele me desse paz. Na escola, ele sempre me ajudava com os trabalhos. E quando os outros riam porque eu usava roupa repetida, ele me defendia. A gente ia junto para a escola, quase todo dia, porque morava colado. E conversando nessas idas e vindas, um dia ele comentou algo que me chamou a atenção. Ele falou que era músico. Eu parei na hora e falei, como assim? Você é músico? A gente nem tem aula disso. E ele falou com um sorriso no rosto. Aprendi tudo na igreja. Toco saxofone lá. Irmãos, naquela hora algo assim deu dentro de mim. Eu nunca tinha visto de perto um instrumento daqueles. Na minha casa só tinha barulho de TV, discussão e às vezes grito de bêbado na rua. Mas música, daquelas que tocam a alma, nunca. Fiquei curioso, mas não falei mais nada. Tinha vergonha, irmãos. Criança pobre, cheia de insegurança. Mas por dentro algo já começava a despertar. Aleluia! O espírito da gente sente quando é coisa de Deus, mesmo sem entender. Nos dias seguintes, comecei a observar mais o Daniel. Quando a gente passava na frente da casa dele, eu via ele ensaiando às vezes, com o pai. Era bonito de ver. A casa dele era simples igual a minha, mas tinha uma paz. A mãe dele era daquelas senhoras que usava saia até o pé, sempre de véu na cabeça quando ia para a igreja, e eu achava bonito aquilo, mesmo sem entender. Um dia, ele comentou comigo que ia fazer um teste na igreja para tocar na orquestra. Fiquei ainda mais curioso. Eu pensava, que lugar é esse onde eles ensinam música e onde todo mundo é tão diferente? Mas eu não tinha coragem de pedir para ir. Só observava. Até que, um dia, criei coragem e perguntei, Ô Daniel, será que um dia eu posso ir com você na sua igreja só para ver como é? Ele sorriu e disse, claro que pode. Vai ter culto domingo de manhã. Se você quiser, me encontra na porta da minha casa às 8h30. A igreja é perto. Irmãos, eu não sabia explicar, mas fiquei ansioso. Aquela semana passou devagar e eu comecei a planejar como ia fazer para minha mãe deixar eu ir. Mas sabia que se falasse que era para a igreja, ela não ia deixar nunca. Então falei que ia fazer um trabalho na casa do Daniel domingo cedo. Ela nem ligou, só disse, não enche meu saco, faz o que quiser. Como sempre, ela tinha bebido no sábado e já estava meio sonolenta. Naquele sábado à noite, eu preparei a roupa mais ajeitadinha que eu tinha. Era uma camisa que minha tia me deu, meio larga, mas estava limpinha. Separei o tênis que ainda dava para usar e fui dormir mais cedo. Mas mal conseguia fechar os olhos. Irmãos, parecia que algo dentro de mim já sabia que no outro dia minha vida ia mudar para sempre. Irmãos, quando aquele domingo chegou, meu coração já não era mais o mesmo. Eu acordei antes mesmo do despertador tocar. Era como se algo tivesse me puxando para fora da cama. Ainda era escuro quando abri os olhos e a primeira coisa que pensei foi: hoje eu vou conhecer a igreja.
Levantei bem quietinho para não acordar minha mãe. Ela sempre dormia até tarde no domingo. A bebedeira do sábado deixava ela apagada até quase meio-dia. Me lembro direitinho. Fui ao banheiro, tomei um banho rápido com aquela água gelada que doía até o osso, mas nem liguei. Vesti a camisa que tinha separado, ajeitei o colarinho na frente do espelho rachado do corredor, coloquei a calça preta que estava um pouco curta na canela, mas era a mais boa que eu tinha, e o tênis, já bem usado, mas limpo. Irmãos, naquela hora eu nem me olhava com vergonha, me olhava com esperança. Peguei o caminho da porta devagarzinho, sem fazer barulho. A televisão da sala ainda estava ligada desde a madrugada, daquele jeitão de todo domingo. Volume alto, garrafa de cachaça pela metade em cima da mesinha, cinzeiro cheio, mas eu só desviei o olhar, abri a porta e saí. Cheguei na casa do Daniel faltando uns 10 minutinhos para as 8h30. Irmãos, ele já estava lá me esperando. Aquilo me marcou muito. Ele estava de terno, sapato bem engraxado, com o inário e a Bíblia debaixo do braço e o saxofone na outra mão. Atrás dele, o pai dele também pronto, com o instrumento na capa, arrumado, com uma paz no rosto que parecia até que vinha de outro mundo. Quando Daniel me viu, sorriu de leve e falou: "Tá pronto?" Eu só balancei a cabeça, nem consegui falar direito. A gente saiu andando pelas ruas do bairro e eu nunca tinha reparado como o caminho até a igreja era bonito. Passamos por umas 2 vielas, um campinho de terra, uma padaria que já estava assando pão e exalando aquele cheiro gostoso. O céu estava limpo, um azul forte. E eu, irmãos, não sei explicar, mas era como se eu já tivesse passado por ali antes. Meu coração batia diferente. Eu sentia um calor no peito, como se alguma coisa me puxasse e, ao mesmo tempo, me acolhesse. Quando chegamos perto da igreja, o som dos instrumentos ensaiando já dava para ouvir lá de fora. Era um som tão diferente de tudo que eu conhecia. Não era música de rádio, nem barulho de festa. Era algo que tocava lá dentro. Irmãos, parecia que aquele som limpava a alma da gente. Fiquei meio sem jeito de entrar. Quando a gente passou pelo portão, vi as irmãs entrando, todas de saia longa, com véus cabeça, homens de terno, alguns bem simples, mas com um respeito no rosto. As crianças também, arrumadinhas, obedientes, sem gritaria. Era um ambiente diferente. Tinha algo ali que eu não conhecia, mas queria muito. Entramos e sentamos na fileira do lado dos irmãos. Daniel foi para o banco da frente com o pai, onde os músicos se sentam. Eu fiquei mais para trás. E foi ali, irmãos, sentado pela primeira vez naquele banco de madeira envernizado, que eu senti algo que até hoje eu não sei explicar. Era como se meu espírito gritasse por dentro: aqui é o seu lugar. Glória a Deus. Antes mesmo do culto começar, uma irmã passou perto de mim e disse: "Seja bem-vindo, viu? Que Deus te abençoe." Aquilo já me desmontou. Nunca ninguém tinha me falado aquilo com tanta sinceridade. Senti vontade de chorar, mas segurei. A orquestra começou a tocar e foi como se o céu tivesse descido ali naquele instante. Os sons, os acordes. Irmãos, eu nem sabia que existiam tantos instrumentos. Violinos, trompetes, clarinetes e o saxofone do Daniel ali no meio. Todos tocando juntos como se fossem um só. Foi aí que começou o culto. Os irmãos começaram a orar, todos de joelhos. Eu me ajoelhei também, meio sem jeito, mas fiz igual. E ali, irmãos, ajoelhado pela primeira vez naquela igreja, eu senti um calor no peito, uma presença que me envolveu dos pés à cabeça. Eu nem sabia orar, só pensava: Deus, se for verdade tudo isso, fala comigo. Irmãos, quando eu me levantei daquela oração, já não era mais o mesmo menino. Eu ainda era pequeno por fora, mas algo dentro de mim tinha sido tocado. O ambiente da igreja, a reverência, o som da orquestra, o cuidado das irmãs com os véus, a maneira que os irmãos se cumprimentavam com respeito, tudo aquilo foi entrando no meu coração como semente em terra boa. Aleluia! O culto seguiu e chegou a hora da palavra. O cooperador de jovens se levantou, abriu a Bíblia e com muita humildade leu no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 22. "E odiados de todos sereis por causa do meu nome,
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, eu nunca tinha ouvido ninguém ler a Bíblia daquela forma. Cada palavra parecia carregada de verdade. Era como se fosse escrita para mim naquela hora. A voz do cooperador tremia um pouco, mas tinha firmeza. Ele falava sobre perseguição, sobre não negar o nome de Deus mesmo quando o mundo se levantar contra nós. Eu olhava ao redor e via os irmãos ouvindo com tanta atenção, os olhos fixos, alguns chorando em silêncio, outros com a cabeça abaixada, orando baixinho. E eu, sentado ali, era só um visitante, mas me sentia como se Deus estivesse falando só comigo. Não negue o meu nome, ainda que te odeiem. Não temas, eu sou contigo. Essa frase ficou ecoando na minha mente, como se o próprio Senhor tivesse sussurrado no meu ouvido. Aleluia! Depois do culto, o Daniel e o pai dele vieram falar comigo. Gostou? Perguntaram. Eu só consegui dizer. Foi muito bonito. Mas por dentro meu coração estava em chamas. A gente saiu da igreja, voltou caminhando devagar até nossas casas, o céu ainda azul e uma brisa mansa soprando. Parecia que até a natureza estava diferente. Mas quando cheguei na rua de casa, a paz começou a sumir. Ainda de longe, vi a mãe do Daniel conversando com a minha mãe na calçada. E eu gelei. Não sabia que elas se conheciam, mas ali, pelo jeito, minha mãe já tinha descoberto onde eu tinha ido. Quando me aproximei, a cara dela já estava vermelha de raiva. Ela segurava um pedaço de madeira, daqueles de cabide velho quebrado, e os olhos dela, irmãos, pareciam de outra pessoa. Onde você estava, moleque? Eu fui com o Daniel. Eu sei onde você estava. Foi naquele lugar de crente, não foi? Tava lá se fazendo de santinho, né? Eu tentei explicar, mas ela não quis ouvir. Jogou a madeira no chão e me agarrou pelo braço com tanta força que até hoje, se eu fechar os olhos, eu sinto. Me puxou para dentro de casa, gritando. Lá dentro, ela começou a me bater com tudo que via pela frente. Me xingava, dizia que eu era um traidor, que ia virar crente vagabundo, que ia me matar de tanta surra se eu pisasse lá de novo. Você acha que Deus vai te dar alguma coisa? Você acha que esses crentes vão te tirar dessa vida? Quem vai pagar tuas contas sou eu, ela gritava. Eu só chorava, irmãos. Chorava muito. E mesmo apanhando, eu dizia baixinho, eu amo a igreja, eu amo a Deus. A cada vez que eu falava isso, parecia que o ódio nela aumentava. Eu não entendia nada. Era só uma criança querendo ouvir falar de Deus, querendo ver os irmãos tocando instrumento, querendo aquela paz, mas parecia que eu tinha cometido o pior dos pecados. Fiquei tão machucado que naquela noite nem banho consegui tomar. Deitei na cama com o corpo doendo inteiro. Cada parte de mim ardia. Na segunda-feira, acordei e nem consegui ir para a escola. Eu não tinha forças, meu rosto estava inchado, minhas costas marcadas, meus braços com o rosto que não dava nem para mexer direito. E ali, naquela cama, sozinho, comecei a pensar, será que vale a pena tudo isso? Será que eu devo mesmo voltar para a igreja? Mas lá no fundo, bem no fundo, uma voz mansa dizia, persevera, meu filho, eu sou contigo. Aquela semana passou como se fosse um castigo. Irmãos, cada movimento doía, era difícil até respirar. Minha mãe fingia que nada tinha acontecido, mas eu via nos olhos dela que ela estava só esperando eu dar outro passo para dentro da igreja. E por dentro de mim era uma guerra. Toda hora uma voz dizia, não volta mais lá, olha o que você sofreu. Mas outra voz, mais doce, mais forte, dizia, persevera, porque eu sou contigo. Quando chegou o sábado à noite, eu não sabia o que fazer. Eu queria ir, mas o medo era grande. Só que aí, irmãos, me lembrei do que senti naquele culto, daquele calor no peito, daquela paz. Me lembrei da palavra, aquele que perseverar até o fim será salvo. E foi aí que eu tomei minha decisão. Esperei minha mãe beber até cair. Foi como sempre. Ela começou com vinho barato depois do almoço, depois passou para pinga, até que umas 10 da noite já estava falando enrolado, tropeçando nas palavras, deitou no sofá e ficou lá, roncando. No domingo de manhã, ela ainda estava apagada. Levantei bem cedo de novo, tomei banho, vesti a mesma roupa da semana anterior e saí sem fazer barulho. Fui na direção da casa do Daniel, mas esperei um pouco antes de bater. Não queria que a mãe dele falasse mais nada com a minha.
Quando vi que o pai dele estava pronto, só acenei. Ele entendeu e me chamou com um gesto discreto. Fomos caminhando juntos de novo. Naquele segundo culto, irmãos, parecia que eu já fazia parte daquilo. Sentei no mesmo banco, no mesmo lugar. Quando a orquestra tocou, chorei de novo. Mas dessa vez foi diferente. Foi um choro de entrega, de rendição. Me senti em casa. Quando a palavra foi lida, irmãos, parecia que Deus rasgava meu coração. O cooperador abriu em Isaías 49, versículo 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Aleluia! Irmãos, aquilo me desmontou. Eu chorei tanto que tive que me cobrir com a camisa. Parecia que Deus estava ali do meu lado, sussurrando: mesmo que sua mãe te rejeite, eu não te abandono, eu sou teu pai. Voltei para casa com o coração cheio, mas com medo do que ia encontrar. E como da outra vez, minha mãe estava me esperando. Ela ainda estava com um cheiro forte de bebida, cabelo bagunçado, olhos vermelhos. Quando me viu, nem perguntou nada, só gritou: de novo? Você foi de novo naquele antro de crente? Eu respirei fundo e respondi firme: fui sim, tô servindo a Deus. Irmãos, ela voou em cima de mim. Dessa vez com um cinto na mão. Me bateu com tanta força que eu pensei que fosse desmaiar. E enquanto batia, gritava: você vai morrer nesse lugar, você vai acabar sozinho, crente é tudo lixo, estão te iludindo, ninguém vai te ajudar, nem esse Deus teu. Mas eu ali, todo machucado, só pensava: Deus me viu, Deus está comigo. E assim foi, irmãos, domingo após domingo. Toda semana eu tomava uma decisão: vou de novo. Toda semana eu ouvia Deus na palavra. Toda semana eu apanhava. Às vezes mais, às vezes menos. Tinha dia que era só grito e castigo. Tinha dia que ela me fazia esfregar o quintal ajoelhado, sem café, sem descanso. Mas eu nunca deixava de ir. Nem uma vez eu menti. Sempre que ela perguntava onde eu estava, eu dizia: na igreja, servindo a Deus. E Deus começou a me visitar com mais força, irmãos. A palavra falava comigo com tanta precisão que eu saía dos cultos tremendo. Teve um domingo que o cooperador disse: há uma alma aqui que tem apanhado por amor ao meu nome. Mas eu, o Senhor, te digo, não negue, porque ainda que te maltratem, eu farei justiça com a minha mão forte. Aleluia! Eu não entendia tudo, mas entendia que Deus estava vendo. E só isso me bastava. Irmãos, as semanas foram passando e a perseguição não diminuía. A cada domingo, quando eu voltava da igreja, era como se eu estivesse indo para uma guerra. A minha mãe já me esperava na porta. Às vezes de cinta na mão, outras vezes com um pedaço de pau. E se não me batesse, me humilhava com palavras duras. Ela dizia que eu era um inútil, que ninguém ia querer um moleque fanático por crente, que minha vida ia ser um fracasso e que eu estava jogando fora a única chance de ter uma vida decente. Mas eu, irmãos, mesmo com medo, mesmo machucado, mesmo sem entender muito, não deixava de ir. Porque quando eu entrava naquela igreja, parecia que tudo que eu vivia em casa desaparecia. A dor no corpo dava lugar a um calor de paz. O medo se transformava em força. E o choro que eu segurava em casa virava lágrima de alegria na presença de Deus. Aleluia! Certa vez, o cooperador leu em 1 Pedro 3,14: mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Aquela palavra me renovou por dentro. Eu pensei: Senhor, se é por ti que eu sofro, então tudo vale a pena. E continuei indo, mesmo com fome, mesmo com medo, mesmo com os braços roxos. Toda vez que alguém me perguntava por que eu não parava, eu respondia: porque Deus falou comigo. E então, depois de quase um ano de lutas, veio uma bênção que eu nem imaginava. Um dia, chegando para congregar no domingo de manhã, o Daniel me falou baixinho: hoje a gente não vai para a comum do bairro,
O papai foi chamado para tocar no batismo lá na central. Quer ir com a gente? Irmãos, eu nem pensei 2 vezes, balancei a cabeça que sim. Era longe, mas fomos com um irmão que ofereceu carona. Chegando lá, irmãos, que glória! A igreja era enorme, cheia de irmãos de todo canto. Vi irmãos de terno simples, outros mais arrumados, mas todos com o mesmo espírito. Um só povo, uma só fé. Quando começou a oração, uma presença de Deus invadiu aquele lugar que eu nunca tinha sentido na vida. A orquestra parecia que tocava direto do céu. As irmãs todas de véu, com os olhos fechados, glorificando. Era como se eu tivesse sonhando acordado. Durante a palavra, Deus falou com uma autoridade que tremia os bancos. O ancião, com a voz cheia de virtude, leu em Mateus 10:32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E começou a falar de perseguição contra os filhos crentes, de mães que se levantavam com ódio porque viam a mão de Deus sobre seus filhos. Falava que havia ali um jovem que apanhava por causa da fé, mas que Deus ia lhe dar honra e que sua fidelidade não passaria em branco. Eu desabei. Comecei a chorar de soluçar. Irmãos ao meu redor nem sabiam o que estava acontecendo, mas sentiram. Vi que até alguns estendiam as mãos e oravam por mim em silêncio. E então veio o chamado do batismo. E quando perguntaram se havia alguma alma que desejava entregar a vida nas santas águas, eu senti uma força me levantar do banco. Nem sei como andei até lá, era como se os pés fossem carregados por anjos. Fui levado para os fundos e instruído pelos irmãos. Vesti aquela roupa branca e quando entrei na água, parecia que o céu se abriu. Era como se eu estivesse entrando em outra vida. E foi ali, irmãos, naquele tanque, que eu entreguei minha vida por completo a Deus. Aleluia! Quando saí da água, me ajoelhei com o rosto no chão e só dizia: obrigado, Jesus. Obrigado por me aceitar mesmo ferido, mesmo machucado, mesmo sem saber nada. Voltei para casa naquela tarde com o rosto ainda molhado das lágrimas. E como de costume, minha mãe me esperava. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Ela me olhou nos olhos e perguntou: onde você estava? E eu respondi: estava na igreja, e hoje eu me batizei. Agora sou servo de Deus. Naquele instante, irmãos, foi como se uma fúria subisse dentro dela. Ela pegou um cabo de vassoura e veio para cima de mim como nunca antes. Me bateu tanto que eu perdi os sentidos. Só lembro do primeiro golpe na cabeça, depois tudo escureceu. Irmãos, depois que eu tomei aquele último golpe, tudo apagou. Não lembro como caí, não lembro onde bati a cabeça. Só sei que quando abri os olhos, já era noite. Estava deitado no meu colchão velho, com um pano molhado na testa e o corpo inteiro doendo, como se tivesse sido atropelado. A minha mãe não estava por perto. A casa estava escura, só a TV ligada baixinho, passando um programa qualquer. Sentei com dificuldade. Cada parte do meu corpo parecia gritar. Quando coloquei a mão na cabeça, senti um inchaço. Mas por dentro, irmãos, eu sentia uma paz. Mesmo machucado, mesmo sangrando, dentro do meu coração havia algo que eu nunca tinha sentido antes. Certeza. Eu tinha feito a coisa certa. Eu tinha me batizado. Tinha confessado Jesus diante dos homens. Aleluia! E mesmo que a minha própria mãe tivesse se levantado com fúria, eu sabia. Deus tinha me visto. Lembrei das palavras daquela pregação. Não temas, eu te protegerei por toda a tua vida. Aquele que toca em ti, toca na menina dos meus olhos. Irmãos, foi assim que começou um tempo diferente. Um tempo onde Deus começou a mostrar que Ele não permite zombaria com os seus. Naquela mesma semana, minha mãe começou a se queixar de dores. Primeiro nas costas, depois no estômago. Eu ouvi ela se lamentando e no início pensei que fosse mais uma das ressacas que ela sempre teve. Mas os dias foram passando e ela foi piorando. Já não conseguia levantar direito, andava curvada, começou a vomitar tudo o que comia. E mesmo doente, irmãos,
O ódio dentro dela não passava. Toda vez que me via com a Bíblia ou com o inário, mesmo sem forças, ela me ameaçava com palavrões e gritos. Até que uma noite, ela passou tão mal que precisaram chamar meu tio. Ele era o único irmão dela que ainda visitava a gente de vez em quando. Quando chegou, viu o estado que ela estava e não pensou duas vezes. Chamou um vizinho que tinha carro e a levaram para o hospital. Fiquei sozinho em casa naquela madrugada, sentado no chão da cozinha com as luzes apagadas. E me lembro que falei baixinho. Senhor, o Senhor falou que ia pesar a mão. Eu não entendo tudo, mas eu confio. Não desejo mal para minha mãe, mas não aguento mais viver assim. Fui dormir sem saber o que ia acontecer. No outro dia, meu tio voltou para casa sozinho. Quando entrou, me olhou diferente. Parecia assustado. Sentou na cadeira da sala e ficou em silêncio por um tempo. Depois falou: Juarez, tua mãe vai ficar uns dias internada. Ela tá com o fígado muito comprometido. Disseram que ela bebia demais e que isso já vinha corroendo tudo por dentro. Agora afetou os rins também. Ela tá muito mal, filho. Filho. Foi a primeira vez que ouvi alguém me chamar assim em muito tempo. E eu abaixei a cabeça. Não sabia o que sentia. Eu amava minha mãe, irmãos. Era tudo que eu tinha, mas também era quem mais me feria. 7 dias depois, o telefone da vizinha tocou. Era meu tio de novo. Fui até lá e ela me passou o recado. A minha mãe tinha falecido naquela madrugada. Irmãos, eu não soube o que pensar. Meus olhos não choraram. Não consegui gritar, nem correr, nem cair. Eu só fiquei ali, parado. Era como se meu coração soubesse que aquele momento ia chegar. Lembrei da palavra, lembrei da promessa. Deus tinha falado: se for preciso, eu pesarei minha mão. E ele pesou. O enterro foi simples. Pouca gente foi. A maioria dos vizinhos sabia da vida dela e não quis se envolver. Fiquei ali, sozinho, de cabeça baixa diante do caixão. E mesmo com tudo que passei, eu disse em voz baixa: Senhor, perdoa ela. Ela não sabia o que fazia. Voltei para casa com o coração apertado, mas com uma fé mais firme do que nunca. Eu sabia que dali para frente seria eu e Deus. E se ele tivesse me guardado até ali, irmãos, eu tinha certeza de que ele não ia me abandonar depois. Irmãos, depois que minha mãe partiu, minha vida tomou um rumo que só Deus poderia escrever. Eu tinha só 14 anos quando fiquei sozinho naquele barraco, com um colchão velho, um fogão de 2 bocas e uma geladeira vazia. Mas mesmo com o coração doído, eu me sentia protegido. A presença de Deus me cercava, irmãos. Toda noite eu me ajoelhava no chão da sala, colocava a cabeça sobre o inário fechado e orava: Senhor, agora eu sou só teu. Me ensina o que fazer. E Deus começou a me sustentar. O povo de Deus não é desamparado, irmãos. A irmã Marinalva, uma das irmãs da Obra da Piedade, foi usada por Deus para cuidar de mim. Ela me levava pão, leite, roupa lavada. Falava que o Senhor tocava no coração dela de madrugada, mandando ela orar por mim. Uma vez ela disse assim: Deus me mostrou teu rosto em sonho, menino. Ele falou: esse é um vaso meu. Cuida dele, porque eu tenho obra na vida dele. Aleluia! Comecei a ir mais firme nos cultos. Cada culto parecia feito para mim. A palavra me ensinava a perdoar, a esperar, a ser fiel. Deus foi me moldando devagar, como o oleiro faz com o barro. Eu me lembro que, numa reunião da mocidade, o ancião orou e depois levantou e disse: tem aqui um jovem que foi arrancado da aflição com mão forte. Eu te livrei, diz o Senhor, e agora te edificarei. Tu não és órfão, eu sou teu pai. Eu não aguentei, irmãos. Chorei de soluçar ali mesmo no banco. Deus falava comigo como se estivesse segurando minha mão, e eu nunca mais me senti só. Então, os irmãos começaram a me ensinar música. Primeiro me deram uma flautinha doce para aprender as notas, depois me emprestaram um violino velho. E eu cuidava daquele violino como se fosse um tesouro. Limpava com um pano de flanela, guardava em cima de um travesseiro e orava antes de cada ensaio. Passei pela prova de não ter comida, de não ter luz, de passar frio, mas nunca me faltou culto. E em cada culto Deus me sustentava. Aleluia! Comecei a tocar no culto oficial aos 16 anos.
Quando subi pela primeira vez com o violino, minhas mãos tremiam. Mas quando a orquestra começou, parecia que o céu inteiro me envolveu. Cada nota que eu tirava parecia uma oração. Eu tocava e chorava. Deus seja glorificado. Fui crescendo. Arrumei trabalho em uma padaria, depois numa papelaria. Nunca deixei a obra de Deus. Quando fiz 18 anos, um irmão cooperador me chamou para uma conversa. Irmão Juarez, Deus tem separado uma bênção para você. Aquela jovem que sempre senta com a irmã Marinalva, a Amanda, ela falou que sentiu de Deus orar por ti. Irmãos, era uma moça de oração, temente, cheia de graça. Começamos a conversar debaixo da oração dos irmãos e, com o tempo, Deus confirmou. Casamos na presença do Senhor com muita simplicidade, mas com muita glória. E hoje, irmãos, Deus me honrou com uma família linda. Tenho 3 filhos, todos frequentam o culto de jovens e menores. A mais velha já está aprendendo órgão. Os 2 meninos tocam clarinete e trompa. E eu continuo servindo ao Senhor com meu violino, com todo zelo e temor. Moro em um lar cheio de paz. Não é grande, mas é cheio da presença de Deus. E todas as vezes que eu passo na frente daquela igreja onde tudo começou, meu coração se enche de gratidão. Porque ali, irmãos, naquele banco de madeira, Deus começou a reescrever a minha história. Hoje, quando alguém me pergunta, você se arrepende de ter apanhado tanto por causa da fé? Eu digo, de jeito nenhum. Porque cada lágrima foi regada pela mão de Deus. E quem planta em lágrimas, colhe em júbilo. Se Deus permitiu que eu passasse por tudo aquilo, foi porque Ele sabia que eu precisava aprender a depender só dEle. E hoje, quando olho para os meus filhos ajoelhados no culto, quando vejo minha esposa de véu, de cabeça baixa, glorificando ao lado das irmãs, eu digo com toda a convicção, valeu a pena, irmãos. Valeu cada surra, cada lágrima, cada humilhação, porque Deus nunca deixou de me ver. Nunca.